Sabe, quando a gente pensa na Costa dos Coqueiros, na Bahia, o que vem à mente? Praias, resorts gigantes, aquele cartão postal perfeito, né? Mas e se a gente fosse além? Hoje a gente vai fazer exatamente isso, mergulhar fundo para encontrar a verdadeira alma. A alma resistente que vive e pulsa por lá. E olha só essa citação, ela resume perfeitamente o espírito da nossa conversa de hoje. É sobre essa busca, sabe? A vontade de entender o que existe de verdade entre um ponto turístico e outro, de descobrir a identidade real dessa costa. E que lugar complexo, viu? O litoral norte da Bahia é cheio de contrastes. De um lado, você tem aqueles resorts de luxo super modernos e do outro, coladinho ali, as vilas de pescadores super tradicionais. É a história de uma terra que está o tempo todo nesse diálogo entre o que ela era e o que ela está se tornando. Para entender essa transformação, a gente tem que olhar para uma coisa, uma faixa de asfalto, a famosa BA-099. Primeiro, a Estrada do Coco, depois a linha verde. Pensa nela como uma artéria, que leva vida para a região, mas que também traz os maiores desafios, porque foi ela que conectou mundos que, antes, viviam totalmente separados. Então, tá. Mas antes dessa estrada, o que tinha? Para entender o hoje, a gente precisa voltar no tempo, porque tinha uma outra força, muito mais antiga, que mandava em tudo por ali por séculos. Uma força que, olha, deixou marcas que a gente vê até hoje na paisagem. E que força era essa, hein? A Casa da Torre de Garcia Dávila. Imagina só, por quase 300 anos, essa propriedade, que funcionava quase como um feudo, manteve a costa inteira isolada. Isso criou uma realidade totalmente diferente do resto da Bahia, que na época vivia o ciclo da cana-de-açúcar. Ali não, ali era outro mundo. Essa linha do tempo aqui é impressionante, presta atenção. A gente vê um período gigante de isolamento, séculos, e de repente, bum, no finalzinho do século XX, uma explosão de mudanças, uma atrás da outra. Uma transformação super rápida e radical. Pois é, e o grande marco dessa mudança toda, o verdadeiro ponto de virada na história recente do litoral norte, foi a chegada do asfalto. Foi uma revolução. Mudou a paisagem, mudou a vida de todo mundo. Porque com a estrada veio tudo junto, né? O turismo, o desenvolvimento, mas também a especulação imobiliária, a gentrificação. Aqueles vilarejos de pescadores que viviam super tranquilos, de repente viraram terreno nobre. E é aí que nasce uma tensão que define a região até hoje, sabe? Aquela briga constante entre o progresso e a vontade de preservar a alma do lugar. Mas e aqui está o ponto central da nossa conversa. No meio dessa transformação toda, dessa correria, a cultura local arrumou um jeito de se segurar. E um jeito poderoso. A alma da costa não se entregou. Ela resiste. Tá. Mas como assim resiste? O que é essa resistência na prática? Não é um movimento organizado, com bandeira e tudo mais. É algo mais sutil. É uma coleção de práticas do dia a dia, de formas de arte, de estilos de vida que continuam ali, firmes, preservando a identidade. Vamos fazer uma viagem subindo essa costa para ver isso de perto. Nossa primeira parada, Arembepe. Ali, na aldeia hippie, o espírito da contracultura dos anos 60, que recebeu gente como Janis Joplin e os Novos Baianos, ainda está vivo. É um lugar onde o que importa é a comunidade, é viver em harmonia com a natureza. Isso, por si só, já é um ato de resistência contra o consumismo desenfreado, não é? Continuando o nosso caminho, a gente encontra uma resistência que é literalmente trançada à mão. Feita com as fibras das palmeiras, da piaçava, do coqueiro, para muitas comunidades e principalmente para as mulheres, esse artesanato é muito mais que um souvenir, é independência financeira. É a chance de manter viva uma técnica ancestral que passa de mãe para filha, resistindo bravamente aos produtos feitos em massa. E essa conexão com a natureza vai ficando ainda mais forte. Pega o exemplo de Imbaçaí e Diogo. Ali, a vida toda gira em torno do rio-mar. Esse encontro lindo da água doce do rio com a salgada do oceano. A culinária, os costumes, o ritmo do dia, tudo respeita ao ciclo das águas. É um jeito de viver que contrasta totalmente com a lógica padronizada dos grandes hotéis que tentam impor um ritmo que não é o do lugar. Agora, vamos lá para o extremo norte, para Mangue Seco. Ali, a resistência é diferente. Ela vem do próprio isolamento do lugar. O fato de só se chegar lá de barco funcionou como um escudo natural. Protegeu a cultura, protegeu um modo de vida único que vive entre as dunas e o mangue. É um lugar que ficou imortalizado na literatura, mas que, antes de tudo, pertence às pessoas que vivem ali. Bom, todas essas histórias, de Arembipé a Mangue Seco, nos trazem a uma pergunta fundamental sobre o futuro dessa região. Porque, no fim das contas, parece que existem dois caminhos bem diferentes que ela pode seguir.
Olha só essa tabela. De um lado tem o que a gente pode chamar de turismo de enclave. É o modelo do resort fechado, onde quem visita mal tem contato com a comunidade local. O dinheiro fica todo ali dentro. Do outro lado, existe um turismo integrado. Aquele que interage, que compra do produtor local, que valoriza a cultura. A escolha entre um e o outro, bom, ela define o futuro de tudo. E aí que tá o pulo do gato. Manter essa autenticidade, essa alma, não é só uma questão de nostalgia ou de cultura. Na verdade, é chave para um futuro econômico que seja sustentável para todo mundo na região. Afinal, é isso que faz a Costa dos Coqueiros ser única. É o que garante que a Bahia continue sendo Bahia. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? O futuro desse litoral incrível não está só na mão dos grandes empresários ou mesmo só dos moradores. Está também na mão de quem visita, nas escolhas que cada pessoa faz ao viajar para lá. Então a pergunta que fica é: como é que se pode apoiar essa resistência cultural? Como garantir que a alma da costa não só sobreviva, mas prospere?